HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra, 1831-2023, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1962. Escola Municipal, que transforma-se em 1991 na Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee. Episódio 1. Entrevistada Zenilda Maria Reck, diretora. Patrona da escola Vitória Quintela da Silva Lee. Sumário. 1. Vídeo inicial. 2. Patrona da escola. 3. Nominata das diretoras. 4. Álbum da escola. Fachada da escola. 5. Linha do tempo. 6. Sujeitos da história. 7. Entrevista com a diretora atual, Zenilda Maria Reck. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então, estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Trazemos o episódio número 1 da escola Vitória Quintela da Silva Lee. Que personagem é esse? Vitória Quintela da Silva Lee. Nada mais, nada menos que a primeira professora normalista nos Campos de Cima da Serra, que iniciou a sua trajetória em escolas isoladas aqui em Vacaria. E depois, ainda quando Vacaria era vila, né? Vacaria era apenas uma vila. E depois, então, ela continuou a sua jornada na Escola Estadual de Ensino Fundamental, que na época era Grupo Escolar Padre Efre. Então, olha, esse episódio está cheio de surpresas, com uma entrevista fantástica com a minha colega Zenilda Maria Reck. Sim, Zenilda Maria Reck, historiadora, professora há muitos anos no estado, com mais de 30 anos de carreira, iniciou sua carreira no Colégio São José. Olha, a Zenilda traz um depoimento impressionante, né? É uma profissional que iniciou trabalhando em escola particular, depois em escola pública, muitos anos de sala de aula no Zezinho, o famoso Zezinho, José Fernandes de Oliveira, e após, na Coordenadoria Regional de Educação, a 23ª CRE, aqui de Vacaria, e, por último, um desafio que, pelo que eu observei no seu depoimento, foi o seu maior desafio, o mais instigante, o mais assustador e, ao mesmo tempo, o que lhe trouxe mais realização profissional, que foi resgatar uma escola. Sim, Vitória Quintela da Silva Lee, uma escola que estava em dificuldades, uma escola que estava passando por uma crise. Era renovar ou fechar. E Zenilda conseguiu que ela se renovasse. Trouxe humanização ao espaço escolar, efetivamente, com muita liderança, conseguiu resgatar essa escola, que tem uma grande história, que inicia em 1962 como escola municipal e continua em 1991 como Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee, que traz como patrona o nome dessa professora, dessa querida professora,
que foi extremamente dedicada à profissão, né? Que trabalhou por muitos anos, mais de 30 anos, como educadora. Então, olha, sigam esse episódio, consigam observar o passo a passo dessa escola através da sua linha do tempo, a nominata dos diretores, o depoimento da Zenilda Maria Reck, o álbum de fotografias está fantástico, tivemos um lindo dia de sol para fazer a fotografia e ela ficou maravilhosa. Então vamos para o cafezinho de leitura. Cafezinho de leitura, HL História Legal. Pérola Rubra. As aventuras de Rubim Natur e Marno em Comunicação e Expressão, Ensino de Primeiro Grau. Editora Elias S.A. Página 46. São Paulo, 1972. Então vamos iniciar o nosso cafezinho de leitura, que vai ser uma surpresa para vocês, mas primeiramente com os números do canal. Então, o último dia que visualizamos foi 22 de novembro, o canal estava com 11.743 visualizações, rumo às 11.800. Talvez já tenha alcançado. 777,1 hora, rumo às 800 horas de exibição, e 200, naquele dia 233 inscritos, mas hoje já está com 235 inscritos no canal. Muito bem, esses são os números do canal, estamos muito felizes com isso, né? E nós vamos então trazer para vocês, para a surpresa daqueles que acompanham essa websérie, nós vamos trazer no cafezinho de leitura as aventuras de Rubim, Natur e Marno, como vínhamos fazendo no cafezinho de leitura das escolas do ensino fundamental. Aquele livro antigo de 1972, né, cujas aventuras de Rubim, Natur e Marno são incríveis. O Rubim, ele lida aí com uma gruta da Pedra Azul, né? Ele gosta de ir às cavernas, explorar. O Natur coleciona borboletas e adora florestas. O Marno gosta do mar, nada, pesca, explora as maravilhas submarinas. Então, o episódio de hoje é a Pérola Rubra. Bianchi foi o nome dado por Marno à estátua do homem de pedra que encontrou numa caverna nos rochedos do diabo. Então, Marno é aquele que gosta das aventuras submarinas. E essa caverna é submarina. Era naquele lugar tranquilo, isolado, que ele costumava refugiar-se, quando precisava tomar alguma decisão importante, pois fitando os frios olhos azuis da estátua, sentia mais facilidade em raciocinar. Ao tomar conhecimento da segunda tarefa da mensagem de Zenit, Marno para lá se dirigiu. Precisava pensar bastante para ver como poderia arranjar o dinheiro para viajar. Sentando-se em frente à estátua, olhou-a fixamente. Entretanto, desta vez, não estava conseguindo coordenar as ideias. Alguma coisa havia mudado. Então, aqui depois eu vou aproximar, né? Mostrar para vocês o Marno sentado ali numa estátua, pensando, né? Quais seriam os seus próximos passos na sua aventura. Muito bem. Marno sempre evitou aproximar-se de Bianchi, pois se sentia intimidado com aquela figura de tão grandes proporções. Naquele instante, porém, estava confiante e se aproximou. Pôde então ouvir batidas suaves e ritmadas que vinham do peito frio da estátua. Percebeu também que aquela pequenina pedra
escura no peito do homem de pedra estava solta. Então o Bianchi, essa fantástica estátua. Muito bem. Deslocou-a e viu deslumbrado maravilhosa pérola rubra. O coração de Bianchi. Enquanto isso, na corte, uma tristeza imensa marcava a fisionomia de todos os súditos, que não se conformavam com o sofrimento de sua rainha. Tudo começou quando, num passeio de barco, seu valioso anel, um raro de platina, prendendo a única pérola rubra existente. Um aro de platina prendia uma pérola rubra. Ela caíra no mar. O rei oferecia como recompensa a quem a devolvesse 300 moedas de ouro. E foi assim que Marno conseguiu ultrapassar a segunda etapa da mensagem de Zenit, arranjando dinheiro para a viagem. Muito bem, olha só. Então, o coração, né, de Bianchi era a pérola rubra, né? Então, no próximo episódio, nós vamos trazer o cavalo negro, que próximo episódio dessa mesma escola, Vitória Quintela da Silva Lee, né? Para quem não acompanhou essa belíssima história, tudo começa com 3 meninos que encontram 3 canudos metálicos. Um encontra na floresta, o outro no mar e o outro numa gruta da Pedra Azul. Cada tubo metálico traz uma mensagem de Zenit. Zenit tem um imenso tesouro que quer deixar para 3 pessoas. As 3 pessoas que cumprirem as tarefas que estão nesse papel que está no tubo metálico. Então, ali o Marno, ele acaba de cumprir uma tarefa. Ele encontra a pedra do anel da rainha, devolve e ganha 300 moedas de ouro, né? Não é pouca coisa, não. Então, para encerrar esse vídeo inicial do primeiro episódio da escola Vitória Quintela da Silva Lee, nós queremos mostrar aqui o livro Colonos e Fazendeiros, Imigrantes Italianos nos Campos de Cima da Serra, do qual eu e a Zenilda Maria Reck, que fomos colegas na licenciatura plena em História, participamos aqui escrevendo um capítulo desse livro, Os Guazelli, né? Então, eu e a atual diretora da Escola Vitória Quintela da Silva Lee éramos colegas na licenciatura plena em História. E o nosso TCC, o último trabalho, né, de conclusão da licenciatura plena em História, era uma pesquisa histórica acerca de alguma família. Aqui nesse livro tem várias famílias que foram pesquisadas, cada um pelas suas equipes que estavam naquele ano, né? Então, dizendo para vocês aqui, quais são as famílias? Vamos ver aqui. Os Guazelli, os Marco Antônio, os Mondadori e os Mondadores, né? Então, são 3, os Mondadori. São 3, os Guazelli, Marco Antônio e Mondadori, 3 famílias italianas. Então, eu e Zenilda fizemos esse belíssimo trabalho sobre os Guazelli, esse é o nosso TCC, a conclusão do nosso curso, foi encadernado belíssimamente, foi um trabalho lindíssimo que nós fizemos, família Samuel Guazelli, né? Então, é uma monografia, aliás, não é uma monografia, fizemos em equipe, né? Aqui nós trouxemos a árvore genealógica da família Guazelli, que é uma família italiana, né? E nós entrevistamos, então, os netos de Samuel Guazelli, né? Samuel Guazelli, ele chegou aqui em 1880, né? E ele não veio nas levas de italiano, ele veio sozinho até o Rio de Janeiro com o seu primo,
né? Os dois vieram numa viagem que eles inventaram, não foi em grupos de imigração italiana. E depois, ali no Rio de Janeiro, cada um seguiu o seu caminho. O seu primo ficou no Rio e ele desceu, veio descendo até chegar no estado do Rio Grande do Sul. Esse belíssimo trabalho nós fizemos, fotografamos muitas fotos da família e anexamos, né? Então, eu só estou procurando aqui uma da família para mostrar para vocês. E foi um belíssimo trabalho, né? Fizemos pesquisa no cemitério dos Guazelli também, né? E descrevemos, eu acho que é essa aqui, deixa eu ver, não, aqui, ó. Essa, então, é a foto do Samuel Guazelli com os seus filhos, né? Então, nós fizemos essa monografia em 2001, né? E aqui está o casal Samuel Guazelli e sua esposa. Foi um belíssimo trabalho que eu e Zenilda Reck fizemos, né? Samuel Guazelli, ano 1880, a vinda dos italianos para Vacaria, que rendeu capítulo de livro, né? Então, tentando mostrar para vocês aqui o quanto é especial esse vídeo, porque trata-se do diálogo entre duas ex-colegas de faculdade, cada uma se dedicando como podia à educação, e agora nós fazemos esse vídeo aqui, registramos a história dessa querida e belíssima escola, na qual a Zenilda tem feito um trabalho destacado e muito importante de resgate dessa escola. E eu tenho o prazer de resgatar a história de Vitória Quintela da Silva Lee e dessa escola em especial, né? E deixo aqui para vocês um grande abraço do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Da escola Vitória Quintela da Silva Lee, nascimento 23 de dezembro de 1881, localidade Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Falecimento em 26 de julho de 1952, idade 71 anos. Causa mortes, insuficiência cardíaca. Nome de solteira, Victória do Amaral Quintela. Casou-se em 1922. Esposo, Acácio da Silva Lee. Nome de casada, Vitória Quintela da Silva Lee. Profissão, professora pela Escola Normal de Porto Alegre, em 26 de novembro de 1898. Exerceu a profissão por 37 anos. Cidade onde exerceu sua profissão, Vacaria. Feitos. Em 1899, foi nomeada para exercer sua profissão na Escola Feminina da Vila de Vacaria, onde permaneceu até 1922, sendo a primeira professora normalista a lecionar em Vacaria, Rio Grande do Sul. Foi designada para o grupo escolar criado na escola, onde permaneceu até o ano de 1936. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Patrona da escola Vitória Quintela da Silva Lee. Então, aqui nós temos um documento que foi fotografado do documento original na escola. Esse documento ele foi datilografado com base em um manuscrito que estava difícil para ler, então nós trouxemos aqui para vocês o documento datilografado. Notas biográficas da professora Vitória Quintela da Silva Lee. Dona Vitória Quintela da Silva Lee, depois do matrimônio, filha do distinto casal Antônio Lopes Quintela e Manuela do Amaral Quintela. Nasceu em Porto Alegre a 23 de dezembro de 1881.
Iniciou os estudos na Escola Brasileira Modelar, casa de ensino particular, sabiamente dirigida pelo professor Inácio Montanha, na capital do estado. Passou depois para a antiga escola normal da mesma cidade, onde se diplomou em 1898. No princípio do ano seguinte, foi nomeada para reger interinamente a segunda escola pública do sexo feminino da então Vila de Vacaria. Ao mesmo tempo, seu irmão Antônio Lopes Quintela Júnior, também normalista, foi designado para idênticas funções na primeira escola pública do sexo masculino na localidade de Apreço. Acompanhada pelos pais e irmãos, chegou a Vacaria em 19 de abril de 1899, após 12 dias de viagem. A seguir, começaram a funcionar as aulas dos dois irmãos num prédio fronteiro à Casa Manha Bosco, local atualmente ocupado pelo Jardim da Praça. Então, provavelmente ali próximo à praça, né? Daltro Filho. Alguns meses mais tarde, o professor faleceu, mas Dona Vitória, em companhia da família, não mais deixou a terra onde acolheu as su- as suas, aos seus princípios, terra onde sempre amou como a sua própria, dedicando-lhe o maior dos seus esforços. Em 1905, aprovada em concurso, conseguiu efetivar-se no cargo, que só exerceu no perímetro urbano da referida vila, primeiramente em escolas isoladas, depois no grupo escolar Padre Efrem. Inteligente, culta, ministrou sempre ensino integral aos alunos, em todas as matérias que constituem o programa elementar, inclusive trabalhos manuais primorosos, com referência aos mestre-escola. Zola escreveu este judicioso pensamento: uma nação valerá o que nela valer o professor primário. Ora, sendo este um obreiro da civilização, merece ter o nome gravado na legenda honra ao mérito, segundo as suas obras. Dona Vitória, por exemplo, patriótica, servidora da nobre causa do ensino, enquadra-se perfeitamente nessa posição ou proposição evidente por si mesma. Quem bem faz, para si o faz. Verdade irrefutável, nada mais a citar, provendo que ela, durante 37 anos, 37 anos, está difícil de ler o documento. Acho que lecionou para centenas de crianças que hoje desfrutam os salutares efeitos do saber, bem por conseguinte. Professora acatada onde quer que aparecesse, perfiavam todos em testemunhar-lhe o mais eloquente e espontâneo preito de admiração. E hoje, que denodada batalhadora da causa do ensino, ainda restam neste mundo sua obra e seu exemplo de profissional competente cumpridora de deveres gerais. A melhor homenagem que lhe podem render os colegas militantes é seguirem-lhe os exemplos da perseverança e da ilustre na arte de ensinar, em que foi admirável padrão. Vacaria, porém, que nunca deixa
cair no ouvido os benefícios de quem contribuiu para o desenvolvimento de seu meio social, quer agora, em homenagem póstuma, perpetuar-lhe o nome como patrona de uma escola pública, a fim de que, por esse meio, também as vindouras possam apreciar-lhe devidamente a personalidade. Viúva de Acácio da Silva Lee, mãe, não deixou filhos, não deixou filhos. Faleceu em 71, ou melhor, faleceu com 71 anos de idade em 26 de julho de 1952. Bom, desculpem algumas falhas, é que o documento é bastante antigo, está datilografado e está com problemas nos tipos ali, então ficou uma escrita bastante dificultosa para ler, mas deu para a gente entender o quão importante foi a primeira professora normalista aqui dos Campos de Cima da Serra, em Vacaria, né? Na Escola Padre Éfrem. Então, ela primeiro iniciou em escolas isoladas e depois no grupo escolar Padre Éfrem. Muito interessante, ela foi contemporânea, inclusive, do José Fernandes de Oliveira, né? E da tinha mais uma, tem mais duas professores, José Fernandes de Oliveira, Vitória Quintela da Silva Lee, não vou lembrar agora. Dona da escola, Vitória Quintela da Silva Lee. Então, aqui nós trouxemos um documento histórico que é a cópia da chamada da professora Vitória Quintela da Silva Lee. Então, ali a gente consegue verificar que esse documento é de 1915 e, pelo que ela registrou, ela só não dava aula aos domingos, né? Tem ali ela fez uma para anular um traço escrito domingo. Então era o único dia que não dava aula, né? Registrava ali as faltas, os conceitos. Nessa não tem os conceitos, talvez não tivesse ainda avaliado os alunos, né? E então nós podemos, vamos dizer aqui, o primeiro nome da chamada seria Júlia do Amaral. Vamos ver se conseguimos olhar mais uma. Elvira de Moura. A gente não consegue ler muito bem, mas tem Julieta Fernandes de Oliveira. Vamos ver. São todas meninas, né? Porque é escola feminina. Tem Virgínia da Silva, Virgínia da Silva, Mercedes Fernandes Bueno, Isolina, Isolina da Paixão, Luísa. Então, infelizmente está muito apagado, a gente não consegue ler, né? Mas a gente consegue observar que teve um, dois, três, quatro, cinco alunos, seis alunos que desistiram, né? Na época, seis alunos desistiram. Tem 23 faltas para um, dois, três, quatro alunos, cinco alunos com 23 faltas e um com 22 alunas, né? São todas alunas, todas meninas, porque é da escola feminina.
Então, assim, o que a gente percebe é que era uma letra lindíssima, não conseguimos decifrar muito, é porque está muito apagado, mas é lindíssima a letra da professora, é lindíssima. É letra cursiva, é maravilhoso. E ali ela registrou, então, as faltas, né? E ao lado de quem desistiu, existe uma observação que nós não conseguimos decifrar bem a palavra que ela usou. Tem uma pessoa que ela colocou ignoro, quer dizer que nunca viu o aluno, né? Mas é bem interessante esse documento. Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee, nominata das diretoras. Diretores municipais. Antonieta Luísa Lisboa Basso, de 2 de maio de 1962 a 1 de março de 1969. Marinela Helena Soldatelli, de 1 de março de 1969 a 7 de agosto de 1975. Loia Moretti Berto, 7 de agosto de 1975 a 2 de fevereiro de 1981. Ercilda Angelina Lovatel de Almeida, 2 de março de 1981 a 18 de maio de 1983. Ana Maria Vaccaro, 19 de maio de 1983 a 11 de março de 1984. Vera Lúcia Lisboa Borges, 19 de março de 1984 a 30 de agosto de 1986. Antonieta Luísa Lisboa Basso, 11 de agosto de 1986 a 26 de outubro de 1990. Diretores estaduais. Renato Claro de Lima, 9 de abril de 1991, 15 de dezembro de 1991. Então, o Renato Claro de Lima foi o primeiro diretor quando a escola se tornou estadual. Marta Mesares Oldan, de 18 de dezembro de 1991 a 30 de dezembro de 1994. Vanessa Campos Boeira, de 2 de janeiro de 1995 a 12 de janeiro de 1999. Maria Sandra B. Zanetti, substituta legal, 13 de janeiro de 1999 a 18 de abril de 1999. Maria Sandra Barbosa Zanetti, 19 de abril de 1999 a 31 de dezembro de 2001. Então, a Marissandra, ela começou como substituta legal e continuou depois, então, empossada como diretora. Vanessa Campos Boeira, 30 de dezembro de 2006 a 4 de dezembro de 2015. Corina Reck Onofrio, 5 de dezembro de 2015 a 29 de dezembro de 2015. Substituta legal. Corina Reck Onofrio, então ela continuou, né? Começou como substituta legal e depois assumiu como diretora 30 de dezembro de 2015 a 31 de dezembro de 2018. Maurício Machado Minoso, de 1 de janeiro de 2019 a 29 de dezembro de 2021. Zenilda Maria Reck, de 30 de dezembro de 2021 aos dias atuais. Esses são os diretores, né, primeiramente municipais e depois os estaduais. Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Lee. Então, aqui nós apresentamos a fachada externa dessa escola belíssima, maravilhosa, que foi restaurada e resgatada, né? Então, o que nós trazemos na entrevista com a diretora
é o resgate de uma escola que estava passando por uma séria crise em 2022, quando a professora Maria Zenilda Reck assumiu a direção da escola. Realmente, eles estavam passando por uma crise muito grande e nós temos o prazer de mostrar para vocês que uma escola, se ela for gerida com cuidado, com atenção, com responsabilidade, ela pode ser resgatada dos seus piores dias e agora está nos seus melhores dias, servindo, fazendo o seu papel na comunidade escolar desse bairro Jardim dos Pampas. Então, essa é a belíssima fachada da escola Vitória Quintela da Silva ali. Temos então aqui, aproximamos, né, a placa da escola, né, onde diz na fachada o nome dessa escola, que é muito importante para essa comunidade escolar. A escola de bairro tem um papel importantíssimo para as pessoas que vivem ali. Os pais trabalham, eles precisam deixar os seus filhos em um ambiente de qualidade, com segurança, e saber que estão entregando seu filho para pessoas responsáveis. E isso é o que a professora Maria, aliás, Enilda Maria Reck, conseguiu resgatar nessa comunidade, né? Conseguiu mostrar o valor dessa escola e mostrar que realmente tem condições de receber esses ah, alunos, esses filhos desses cidadãos e cidadãs que vivem nesse local e que pode ter um desenvolvimento pleno dentro de uma escola que tem todas as condições de servir essa comunidade. Então, sigam o restante desse vídeo, acompanhe até o final, veja a linha do tempo, a história da patrona. São muitas emoções nesses episódios da Escola Vitória Quintela da Silva Lima. Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Li. Então, nós temos aqui 3 fotos de ângulos diferentes fornecidos pela escola. Então, são fotos do arquivo da escola. No primeiro, temos um banco, para cima tem a seguinte frase: cada escola, cada aluno, cada dia. Muito interessante. Tem muito a ver com o perfil da diretora Zenilda Maria Reck, que quando vocês assistirem a entrevista dela, vocês vão associar então essa frase. Você deve ocupar o seu lugar no ciclo da vida. É outra frase que tem nas dependências da escola, está na segunda foto, onde tem plantas, né? Muito bonito ali, num bebedouro antigo, ela colocou plantas. Tá muito bonita a escola, muito bem organizada. Realmente a professora Zenilda Maria Reck está de parabéns com a gestão dessa escola. E na terceira foto nós temos ali uma pequena vista de uma sala de aula, né? Onde aparece ali o cartaz dos aniversários e o calendário que é sempre presente nas escolas de ensino fundamental, porque é uma das coisas que as crianças aprendem é utilizar o calendário, né? E uma das preocupações das professoras também é os aniversários das crianças para que elas se sintam confortáveis, que levante a autoestima, né? Sempre nas escolas de ensino fundamental, nas salas de aula, sempre se dá muita importância ao aniversário de cada aluno. E isso é humanização, né? Isso
Sem dúvida nenhuma, é humanização. O que nós percebemos nessa escola ao adentrar a parte interna da escola, com todos esses murais e cartazes e trabalhos de alunos, a gente percebe o trabalho de humanização que a Zenilda Maria Reck vem fazendo nessa escola. Ela está de parabéns. Fundamental Vitória Quintela da Silva ali. Então, daqui para frente, a gente vai mostrar todo o espaço interno da escola, que é belíssimo, que são espaços amplos, bonitos, bem conservados e que pode realmente receber os alunos dessa comunidade. E onde tem profissionais da educação trabalhando com muita fé e muita dedicação à educação. Então, aí está essa belíssima fachada, né, externa, né, e com esse local ali muito interessante, com bancos, né, e tem esse tipo um quiosque, né, é um quiosque com telhado onde dá para fazer uma série de atividades. Provavelmente as professoras utilizam muito esse espaço, porque ela é uma escola de ensino fundamental e é onde a gente desenvolve as habilidades e competências das crianças, né? Da sua infância. Então, ela precisa de espaços bonitos, aconchegantes, aparelhados, para que esses humanos se desenvolvam com habilidades e competências necessárias à sua sobrevivência com qualidade na sociedade atual. E visto de longe aquele espaço, que é mais ou menos um quiosque, né, onde pode ser desenvolvidas várias atividades com as crianças das séries iniciais e também das séries finais. Como leitura, por exemplo, de livros, debates, pequenos teatros para as crianças, né, teatros com bonecos, muitas coisas podem ser desenvolvidas nesse belíssimo espaço. Ali temos árvore, como sempre, né? Temos árvores nas escolas estaduais aqui dos campos de cima da serra, o que é uma verdadeira bênção, né? Ali temos um banco para quem quiser repousar um pouquinho das atividades, né? Ou ter uma conversa agradável, né? Com uma criança, né? Num espaço agradável, saber o que está acontecendo, né? São espaços maravilhosos nessa escola. Aqui, então, continuamos mostrando a área externa bastante ampla, né? Com na primeira foto à esquerda ali, a gente vê que tem tipo uma passarela, né? Para dias de chuva. Quando logo que entra no portão, já entra na passarela, vai chegar até a entrada da escola. É muito bem organizada a escola, uma construção muito bonita e muito boa, muito interessante. Mostrando então o espaço escolar externo da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva ali, que é um espaço lindíssimo com árvores jovens que logo irão se tornar adultas e produzir bastante sombra para as crianças, né? É um belíssimo lugar, belíssimo lugar. Então, aqui estamos mostrando à direita a quadra, né? Tem uma quadra ali para jogar tanto futebol como basquete, e acredito que colocando uma rede também voleibol, né? É uma quadra poliesportiva, que você pode desenvolver qualquer esporte ali, né? Bem amplo, muito interessante. Aqui mostramos a fachada externa da frente da escola, né? Então a gente vê que tem arborização,
ela está sendo arborizada, inclusive que tem árvores jovens, né, que logo vão se tornar adultas e produzir mais sombra no pátio. E é uma belíssima escola com um espaço maravilhoso, com acesso bem interessante para os pais entregarem os alunos na escola, ou seus parentes, avós, tios, enfim, né? É uma belíssima escola num lugar que realmente precisa, todo bairro precisa de uma escola dessas, né? Então, aí mostramos, né, então, ainda a fachada externa, a entrada da escola, né? Então, aqui nós temos o documento, né, de nascimento, praticamente a certidão de nascimento da Escola Estadual de Primeiro Grau Vitória Quintela da Silva ali, em 18 de abril de 1991, né? Até a data de 5 de setembro de 2001, quando passou a se designar Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva ali. Então, anteriormente ela era uma escola municipal, ela surgiu em 1962, fato que contamos na linha do tempo. Linha do Tempo, Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Li. Fundação: 2 de maio de 1962. Foi fundada inicialmente pelo município de Vacaria, Rio Grande do Sul, na rua Frei Getúlio, número 105, bairro Jardim dos Pampas, com a portaria de reorganização número 33.987 de 13 de setembro de 1983 e portaria de aprovação do regimento 19.864 de 18 de setembro de 1979. Funcionava de pré-escolar até a quinta série do primeiro grau. Nova designação em 29 de outubro de 1990. Passou a ser escola estadual com a seguinte denominação: Escola Estadual de Primeiro Grau, Vitória Quintela da Silva Li. Autorização para funcionamento e denominação, portaria número 00522, de 18 de abril de 1991. DO 25 de abril de 1991. DO é Diário Oficial. Nova designação. Em 5 de setembro de 2001, passou a designar-se Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Li. Jeitos da história. Nossa entrevistada Zenilda Maria Reck, 60 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, historiadora, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Li, desde o ano de 2021. Trabalhou na Escola Estadual de Ensino Médio José Fernandes de Oliveira por 22 anos, como regente de classe no Colégio Bom Jesus São José, em Vacaria e Lages, por 13 anos. Foi coordenadora regional adjunta de Educação e chefe de Recursos Humanos da 23ª Coordenadoria Regional de Educação de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, de 2015 a 2017. Graduou-se em Estudos Sociais pela FALEV, Faculdade de Letras de Vacaria, Rio Grande do Sul, após em licenciatura plena em História na Universidade de Caxias do Sul. Pós-graduou-se 2 vezes em Gestão Escolar, na FAI e na UERGS. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Então estamos aqui para mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra. Estamos na escola Vitória Quintela da Silva Li, com a professora Zenilda Maria Reck, que é a gestora atual dessa escola. Então, professora, pode se identificar.
Boa tarde, né? Boa Vou tarde. me apresentar. Eu sou Zenilda Maria Reck, completei 60 anos de idade. Comecei estudando na escola Padre Pacífico. Estudei do pré-jardim, na verdade, que na época era jardim, até o 2º ano. A partir do 3º ano eu fui para o São José. Não queria fazer magistério, porque eu não queria ser professora. As irmãs, então, na época, criaram uma turma diferente para nós, que éramos 21 meninas que não queríamos ser professoras. Como é a vida, não queria ser professora e hoje eu sou professora e amo a minha profissão. Depois eu fiz estudos sociais na antiga FALEV, fiz licenciatura em História, inclusive junto com a Isabel, fizemos inclusive o nosso TCC juntos, né? Então nos conhecemos que foi maravilhoso, né? Foi maravilhoso, fizemos entrevistas maravilhosas, né, Isabel? Sim, foi uma aventura. Foi uma aventura, né? Foi muito bom. Escrevemos a história de uma família aqui da região. Depois eu trabalhei em escola pública e escola particular. Fiz pós-graduação em gestão escolar pela FAI de Curitiba e agora eu tenho também gestão escolar pela UERGS. Trabalhei durante 13 anos na Rede Bom Jesus, saí para fazer algo diferente. Eu fui convidada para ser coordenadora regional adjunta de educação e eu resolvi aceitar porque eu gosto de desafios. Então, porque a sala de aula ela chegou a um ponto que ela se torna fácil para a gente, algo muito simples que a gente já está acostumado. Então eu fui provar algo diferente, que foi esse cargo que eu assumi. Fiquei por 2 anos e pouco, 2 anos e 3 meses, algo assim, até que o partido que eu representava estivesse no governo. Quando o partido saiu, eu retornei para a escola pública, aí eu já não tinha mais a Rede Bom Jesus, eu então fiquei 40 horas na rede estadual, até ser convidada para vir atuar na direção da escola onde estou até agora. O ano passado, então, eu participei do processo eletivo, né? Passei pelas eleições e fui aprovada pela comunidade escolar, inclusive pelos funcionários e professores. Dos 35 que atuam aqui, somente 4 não votaram em mim. Então, acho que o trabalho que eu estou realizando está sendo bom. Quando eu peguei a escola, quando eu comecei aqui na escola, eu vim justamente a pedido para melhorar a escola, tanto a parte física quanto a parte humana, que estava bem prejudicada. Tá? Então, o primeiro ano foi muito trabalhoso mesmo. Quando cheguei aqui, eu encontrei uma escola totalmente desestruturada, desorganizada. Ela tinha passado por vários assaltos. Nós não tínhamos computadores, não tínhamos telefone, não tínhamos nenhuma televisão. Tudo que puderam nos levar. Tá? Então, foi assim... A segurança, então, estava... Não tinha, foi instalado. Nós tínhamos 9 portas arrombadas. A janela aqui da biblioteca, que era por onde eles sempre entravam, estava arrebentada, totalmente arrebentada. Então, assim, eu não tinha vindo conhecer a escola antes de aceitar o cargo. Aí, quando eu aceitei sem vir até aqui. Quando eu vim, eu pensei no que eu fui me meter. Ficou apavorada, eu acho, assustada. Fiquei apavorada, não dormi. Aquela noite eu não dormi, porque eu não sabia por onde começar. Era difícil saber, assim, por onde eu vou começar na escola. Então, eu passei o mês de janeiro, literalmente, fazendo trabalho braçal para pôr a escola em ordem, porque a escola estava muito suja, muito desorganizada, com muitas coisas depositadas nos cantos, e aí que começou o meu trabalho. Eu iniciei com uma equipe da tarde já montada, que não fui eu que escolhi, que graças a Deus deu muito certo. Eu não tinha vice da manhã e não tinha supervisora da manhã. Aí eu me afinei com a secretária e ela conhecia a família do marido dela, tinha trabalhado com a minha família e eu convidei ela para ser a minha vice. Fiquei até julho sem supervisão e aí depois então veio a supervisão. E mantemos a mesma equipe até hoje. Então é sinal de que deu certo. É assim uma coisa que a gente se admira, porque sem nos conhecermos, nos alinhamos e a equipe funciona muito bem. Estou muito feliz onde estou, por isso que eu não me aposentei ainda. Bom, Zenilda, antes de a gente continuar adentrando por esse campo aqui dessa escola, eu gostaria de regredir um pouquinho assim,
Você trabalhou muitos anos no Zezinho, né? Muitos. Quantos anos tu 22 trabalhou? anos no Zezinho. E... Trabalhei como coordenadora do noturno, trabalhei com geografia à noite e trabalhei com história, sociologia também, filosofia. E trabalhei com história também. Nós trabalhamos um tempo juntos. Sim, eu trabalhei toda a área de humanas, eu acredito que você também. Também. Que entra também no ensino religioso. Isso, também. A gente trabalhou todas. A gente trabalha todas né? essas. A gente acaba trabalhando. Mas o meu foco mesmo é a história. É onde eu me realizo. Sim. Então, o que eu te pergunto, assim, qual era teu método na época, quais as séries que tu trabalhou e como é que tu trabalhava com eles, assim, naquela época? Eu trabalhava no sexto, sétimo, de preferência sexto e sétimo, na rede pública, e aí eu pegava o ensino médio. Na Rede Bom Jesus, eu tinha do 9º ao 3º ano. Eu sempre fui de explicar o conteúdo, tá? Porque na história, se a gente não explicar o que está acontecendo e fazer as ligações, né, esquema, tipo, mapa mental, no quadro, muito esquema no quadro, tá? Utilizava o livro também, que eu acho que na rede pública a gente tem que utilizar, mas nada de copiar coisa de livro, como a gente vê hoje, que muita gente faz cópia de livro. Sim. O livro era apenas um suporte para o conteúdo, porque história é muito conteúdo, né? Na rede particular, vinha o material pronto e eu aprendi lá na rede particular que a gente tem que dar aula, explicar o conteúdo, tá? Trabalho em grupos, também, né? Não é da nossa geração. Não é. Era explicação de conteúdo. E outra coisa, como a história geralmente os alunos têm, eles são meio, história chata, eu sempre costumava dizer assim, primeiro a gente vai ver a história engraçada, a parte engraçada da história, e depois nós vamos para a parte séria. Quando eu falava a parte engraçada da história, eles acabavam se interessando mais. Legal. Então eu sempre dizia, vamos primeiro para as fofocas da história, daquele conteúdo que eu ia dar. Sim. E aí depois eu ia então para o conteúdo. Trabalhava muito com as revistas Aventuras na História, trabalhei bastante com essas revistas. Não sei se tu chegou a usar comédias da vida privada. Então, o que eu fazia, que as fofocas eram as comédias da vida privada. Essa parte exatamente que a gente leva para o engraçado. Isso aí. Era a parte das fofocas da história, que fazia com que eles se interessassem. Aí chama a atenção deles, né? Chama a atenção deles, Até teve um fato bem engraçado, não sei se eu posso falar. Pode. Teve um fato bem engraçado nos conteúdos da aula de história, que eu estava falando sobre Napoleão Bonaparte, né? Você sabe que Napoleão Bonaparte sempre foi cantador, que ele, né, tinha muitas mulheres e tudo, né? E aí tinha uma parte que eu dizia assim, pois é, inclusive diziam que o órgão masculino dele não era assim tão grande, nada disso. Daí uma das meninas disse, prof, a minha avó sempre dizia que varinha pequena fazia mágica. Acabou com a minha aula, né? Imagina só, e adolescente eles ficam... Acabou com a minha aula. Mas foi muito divertido. E assim eles iam pegando gosto pela história. Depois tu ia explicar. Depois eu explicava a parte séria, tudo. Napoleão praticamente conquistou quase toda a Europa. Né? E teve um outro momento também, que eu lembrei agora, que eu tinha um menininho no 9º ano, que ele sentava no fundo da sala, e eu ia dando aula, ele gostava de história, ele ia me acompanhando com o Almanac Abril. E ele ia fazendo com a cabeça, eu ia explicando. E daí um dia eu quis bem, tá certo aí o que a prof tá falando? Tá, pode continuar. Aí ele agora até é técnico de time de futebol. E aí teve um dia que eu cheguei em aula, eu estava com dor de garganta, estava difícil para eu falar, e a gente estava bem naquela parte da Segunda Guerra Mundial, e eu cheguei e eu disse assim para ele, tu gostaria hoje de substituir a prof e falar sobre o nazismo, que você gosta muito? Foi a felicidade dele, né? Ele se realizou. Foi lá, deu a aula, ficou realizado. Levantou a autoestima. Então assim, na sala de aula, eu digo que eu era muito feliz na sala de aula. Eu também. Muito feliz. Eu me diverti muito. E era uma das coisas que eu dizia. Eu me diverti. O dia que eu não me diverti, que eu não der mais risada em sala de aula, eu me aposento. Porque a gente tem que se divertir em sala de aula. Claro. Né? Então, esses fatos. Não precisa chorar para aprender, né? Você pode aprender brincando.
muitos outros fatos. Nessa 22 anos de sala de aula, eu tô com 29 anos de Tu chegou a usar filmes com eles? Filmes, claro. Tem filmes. pessoas, tem professoras da antiga que são resistentes a usar filmes. Não sei. Mas eu usei muito, claro, cada filme dentro do Dentro propósito, Dentro do conteúdo. né? E tem muitos filmes Muitos, incríveis, né? muito. E como eu dava, geralmente, eu não dava somente história, eu dava sociologia também, então eu conseguia fazer, unir os períodos. E são aulas, né? Tu vai muitas aulas para dar um filme. Ou um pedaço só de filme também, eu utilizava muito. Trechos de algum filme. Claro. Aquela cena que eu queria que eles vissem. Eu fazia muito isso também. Mas trabalhei bastante filme, sim. Mas relacionar somente ao conteúdo. Ao né? conteúdo, Ao né? conteúdo. Não ao pegar conteúdo. uma coisa aleatória, porque Aí não faz sentido nenhum, né? É dentro do conteúdo. Porque às vezes eles conseguem no filme se identificar mais com o conteúdo do que aquilo que a gente realmente está explicando. Então o conteúdo, o filme sempre vinha para complementar. Sim. Tá? E qual é a importância que tu acha da disciplina de história? Vamos pôr a área de humanas, né? Porque a gente trabalhou a área de humanas, geografia, história, filosofia, sociologia, ensino religioso. Tudo, né? Qual é a importância para as pessoas aprenderem esse conteúdo? O que tu acha? Gente, a área das humanas é cultura, é você entender o porquê que o mundo está assim hoje. É entender por que a sociedade caminhou dessa forma. É bem assim, entender assim caminha a humanidade, né? Porque para a gente poder entender onde nós chegamos, nós precisamos entender o passado, como é que se deu todo o contexto, como é que começou lá na pré-história, como é que o ser humano começou lá na pré-história, como é que nós chegamos até hoje. Sim. Né? E o que eu sempre digo hoje, quando a gente olha hoje um prédio maravilhoso, cheio de não sei quantos andares, que hoje temos, né, prédio, Nossa, tem... até vai sair Balneário até Natal, perdi, não sei quantos metros que tem. Eu não acho nada demais, porque a gente volta lá para a Idade Antiga e a gente vê as pirâmides, E a gente vê a Grécia, os né? prédios construídos. Então, assim, sem a tecnologia que nós temos hoje. E eu não sei se tu viu, essa semana saiu que eles acharam um esqueleto de um casal. Não vi. De um casal lá no Egito que mede 9 metros. Não vi. Um esqueleto de humanos com 9 metros. Aí eu fiquei pensando, quem sabe é esse o segredo Das pirâmides. que conseguiram construir das pirâmides. Porque as pirâmides... Não podemos afirmar, né? Não. Mas se havia humanos numa Nessa categoria muito mais alta, com uma biologia muito mais diferente, tu muito consegue diferente, entender a construção das pirâmides. porque até hoje não foi explicado, Não né? tem, é uma incógnita até hoje, né? Não foi Não explicado. tem Não uma tinha explicação. guindaste, pelo menos que a gente saiba. Não tinha guindaste, não tinha tinha tecnologia nada disso. avançada, né? E como é que construíram e ainda estão lá, né? E são toneladas, Toneladas né? Cada de terra. rocha daquela. E levadas de uma distância Exatamente. grande, né? Grande. Carregadas sem ter um transporte como nós temos hoje. Então, assim, as humanas, quando a gente fala em geografia, é para você entender as mudanças climáticas. E a gente também daí sabe, não sei se tu lembra, que foram encontrados manuscritos de um monge lá da Idade Média, que todo dia ele relatava o tempo. E que não é nada diferente do que acontece hoje. O que acontecia naquele período é o que acontece hoje. Então As não mudanças teve climáticas. muita mudança, Não, quer dizer? não. O que acontecia naquele período, ele relatava todos os dias. E é mais ou menos o que acontece hoje. Muito bem. Então, continuando aí, né, as nossas perguntas, como deve ser o perfil desse profissional da área de humanas? E aqui eu vou dar uma inovada aqui, porque a gente sabe que reduziu a carga horária de humanas, né, muito. Aí eu te pergunto, frente a esse desafio, porque ele vai ter que ensinar muita coisa, porque que eu saiba o conteúdo não foi mexido, Não. só foi reduzida a carga horária de 2 para 1 período para cada disciplina dessa. O que ele vai ter que fazer, esse profissional, para conseguir dar conta? Não vou dizer de 100%, porque ele não vai conseguir, né? Mas a primeira coisa, ele tem que ter 40%, vamos pôr? um domínio muito grande do conteúdo.
E de classe, né? E de classe. Domínio de conteúdo, domínio de classe, ser comunicativo. Porque você tem que saber toda o que causou aquele fato para você explicar de forma simples. Sucinta, né? Exatamente. Porque vai ser um resumão, né? Um resumão. Eles nunca vão ter a mesma quantidade. O professor tem que ter um conhecimento muito grande do conteúdo, tem que ter um domínio muito grande do conteúdo. Porque o que eu digo, Isabel? A gente que é professora de terceiro ano do ensino médio, é muito mais difícil que o professor universitário. Porque o professor universitário, ele vai lá, ele faz um mestrado em idade média, por exemplo, ou idade moderna, ele faz doutorado em idade moderna, ele sabe tudo de idade moderna. E nós não. Ele vai se dedicar àquele nicho. Naquele nicho. Vai saber tudo de idade moderna. E nós temos que saber toda a história. Desde a pré-história até a atualidade. Então, assim, sim, é muito mais difícil para nós, professores de ensino fundamental e ensino médio, do que o professor universitário. Com certeza. O nosso eu conhecimento lembro que eu mais trabalhava justamente do sexto, na época não tinha o nono ainda, sexto, sétimo e oitavo, e depois de primeiro a terceiro ano. E à noite, a EJA do ensino fundamental, tirando as séries iniciais, que era a outra, T1, T2, T3, mas daí a partir da... acho que era T4, T5, T6? Eu trabalhei com a T6. T7, T8, T9. Eu trabalhei com a T7, T8, T9. T7, T8, T9. Isso aí que eu trabalhava. E te digo que foi uma experiência muito agradável. Claro, eu gostava de dar Eu aula não para educação conseguia chegar e dar o conteúdo que estava no cronograma. Porque eu chegava em sala de aula, eles queriam saber determinado assunto. Então eu chegava e dizia, prof, a gente queria que hoje a senhora falasse sobre a Segunda Guerra. Eles escolhiam o tema. Eles escolhiam, porque como são adultos, sim, é diferente. Eles já têm o conhecimento da história. E a gente tinha que preparar diferente para eles. Exatamente. Teve um dia que eu cheguei, diferente. Eles queriam que eu explicasse o que eram blocos econômicos. Então a minha aula, ela nunca era o que eu tinha planejado. Mas é um desafio. É um desafio. Professor, é um desafio, mas é muito bom, porque eles participavam muito da aula. Claro. E quando eu via, eles tinha passado a aula. Aí quando se tu pegasse o caderno dele, tinha nada escrito. Tinha nada escrito. Sim. Porque a aula tinha sido somente de conversa, de diálogo, e aí um já falava uma coisa, outro falava outra coisa, e a aula era maravilhosa e eles amavam. Mas se tu pegasse o caderno dele, não tinha nada. Porque quando tu vai dar aula para adulto... O problema, eu acho que é na prova, né? Como é que funcionava a prova? Pois é, mas aí a gente acabava fazendo outros tipos de avaliações. Porque você não precisa ter realmente a prova escrita, a gente fazia outros tipos de avaliações. Não precisa. Às vezes eu pedia para que eles escrevessem sobre um determinado assunto. Tipo uma redação, Uma redação. Uma redação. Porque o eixo é totalmente diferente. É totalmente diferente. E se tu ficar querendo fazer como tu trabalha lá no ensino médio da manhã, tu vai arrumar um problema com eles. Exatamente. Aí até teve um período, um dos anos que eu dei aula, e teve eleições presidenciais. E eu trabalhei os presidentes com eles. Mas eles amaram. E eu dizia assim, gente, nós precisamos chegar até a época das eleições e determinar os presidentes. Porque a aula era eles falavam tanto que a gente não conseguia ir adiante no conteúdo. Então foi assim, foi muito Eles participavam. Muita participação. Uma coisa que eu percebi. Inclusive eu tive alunos que depois foram candidatos a vereadores. Ah, que legal. Inclusive vai ter a entrevista do professor Orlando, né? Ah, sim. Ele foi aluno aqui da escola. Foi aluno aqui da escola, exatamente. Sim. A Jenny também, que agora é nossa professora. E foi aluna aqui da escola e foi minha aluna no São José. Que legal, né? Bem legal. Então, a gente continuando aqui um pouquinho no nosso roteiro, conte algo engraçado ou algo grave que tenha acontecido na escola. O engraçado eu já contei, da varinha mágica, né? Isso, E o menino já foi como engraçado. Não sei se tu quer contar alguma coisa grave. Grave? Não tem nada grave assim que tenha acontecido. Ou um fato importante, de repente. Eu vou falar algo importante que aconteceu aqui na escola. Porque eu nunca tinha trabalhado com crianças do 1º ou 5º ano.
Então, Sim. para mim, está sendo uma experiência muito gratificante. E esse ano nós temos um menino que chegou para nós. Ele chegou, acho que foi lá pelo mês de agosto, ele chegou na escola, pro 2º ano. E quando ele chegou, a gente olhava para ele parecia aquele menininho Mogli, lembra que foi criado na floresta? Ah, sim. Sim, e ninguém conseguia chegar perto dele. Nos primeiros dias ele se enfiava embaixo do banco e ninguém chegava perto Era dele. um seriado de desenho, né? Para eles entenderem, era um Isso, seriado era de um seriado de desenho. desenho, que era o menino que Foi criado na na selva. floresta. É. Isso. E ele até tinha um cabelinho parecido com o do Mogli. E a gente soube da história de vida dele, que é muito triste, que ele tem uma irmãzinha que vive em estado vegetativo na cama, e que a mãe, então, por ter essa história, a mãe é depressiva, não tem como não ser, né, Isabel? Claro, Não tem como não ser. situação difícil. E ela meio que se dedica mais à menina do que a ele. E ele chegou na escola e nesses primeiros momentos eu não consegui chegar perto dele. Quem conseguiu ter acesso a ele foi a Marta, que é a nossa merendeira. E aí foi um trabalho em conjunto da escola. Todo mundo quer que é assim. Porque também a orientação educacional, acho que funciona. Funciona. Mas naquele momento, quem conseguiu chegar perto dele foi a Marta, que é a merendeira, que era aquela que servia alimentação para ele. Foi uma forma, uma ligação, né? E ele foi indo, a gente foi conseguindo se chegar mais a ele. Um dia ele cortou o cabelo, a gente começou a se ligar mais nele. E o resultado do menino hoje é algo assim surpreendente, você não acredita. Ele está lendo. Teve um dia que a gente fez o show do milhão, ele quis subir no palco e respondeu certo. Que legal. Ele me espera todas as tardes com flor, ele vem para mim. Ele vem pelo caminho recolhendo as florzinhas. E eu estive em férias agora, o mês passado, e quando eu voltei, tinha umas mães sentadas na frente, elas disseram, aquele menino todo dia chegava e perguntava pela senhora. E legal, todo né? dia ele vinha com a florzinha. Quando eu estava ali fora, que ele me viu pelos entremeios ali da cerca, Isabel, o sorriso dele se iluminou, o rosto dele se iluminou, ele veio correndo. Ele não me soltava mais, ele coloca o rostinho aqui assim em mim e fica me olhando assim pra cima, sabe? Então, assim, a mudança dele, todo dia ele me traz flor. Que legal. E a mãe diz que até mesmo em casa ele está diferente. E tem outras coisas que acontecem. Então aí, vamos pegar esse gancho, Zenilda, e explicar para o público o quanto é importante a interação social. Porque ele está muito isolado em casa. Isolado em casa. Muito Né? isolado. Ou na outra social. escola. Você reduzir o número de escolas, você tirar a escola do bairro. O que significa isso para a comunidade? Pois é, mas talvez também, Isabel, eu penso outro ponto assim, a outra escola talvez não tenha dado a atenção necessária a ele. Então tem que ter, né, essa interação social, tem que esse ter. trabalho E com aquela criança que tem um problema. Todos da escola têm que participar, eu digo assim, é as meninas da limpeza, não é somente a orientação educacional, são as meninas da limpeza, as meninas da merenda, a orientação, a secretária, né, a vice, a diretora, nem vou falar nisso, que a gente se envolve totalmente, né? Mas a gente percebe a diferença quando todos pegam junto e todos se interessam pelos alunos, se preocupam com os alunos, que a gente tem que ter esse olhar. O que eu senti de diferente? Você acho que também sempre foi prof de escola grande, né? Eu sempre trabalhei em escolas grandes. Eu comecei grandes. no Zezinho, depois no Pacífico e depois no Efren, as três. São escolas grandes. Eu era Zezinho e São José, depois Bom Jesus, escolas grandes. A escola pequena ela é diferente. Mas é. Porque a gente consegue olhar melhor as crianças. A gente sabe exatamente cada um como é. E o que a gente vê? Eles saem daqui e eles vêm nos visitar e eles voltam e dizem, prof, por que aqui não tem ensino médio? E tanto é do nono agora. Algumas mães me relataram que eles não queriam Eu sair. me lembrei que eu trabalhei no Ione uns 2 anos. Que é uma escola do mesmo porte. Que é do mesmo porte. E a gente fica conhecendo muito aluno, inclusive problemas às vezes gravíssimos que tem em casa. Eles contam. Né? Eles muitas vezes nos escolhem
para contar os seus problemas que os pais não sabem. Eles É escolhem, eles preferem contar para nós do que para a família, porque eles sabem que eles vão contar e que daqui não vai sair. Mas lógico, nós já tivemos momentos de ter que chamar o conselho tutelar, do conselho tutelar ter que atuar nas casas, já tivemos vários momentos assim. Mas é uma escola muito tranquila, a clientela daqui é muito tranquila. Tu sabe desde que ano que tá aqui a escola? Nesse, mais ou menos, assim? Faz já uns 40 anos. Uns 40 anos. É, nesse prédio aqui? Eu acho que uns 30 e poucos anos faz nesse prédio. Bastantinho, né? Bastantinho, sim. E é uma escola que a comunidade meio que desacreditou dela pelos últimos anos, como ela vinha vindo. Ah, sim. Aí tu teve que resgatar isso aí, né? Resgatar. Você com a tua equipe, claro. Eu com a minha equipe resgatamos isso. Inclusive nós temos o show cultural do final do ano, que já não comporta mais ser aqui na escola. Nós vamos ter que fazer o salão paroquial. Olha que legal. O que é salão paroquial aqui do bairro. Do bairro, porque não comporta mais a escola. Tem uma igreja aqui? Ali no bairro tem uma igreja, tem um salão paroquial. E como é que é o nome da igreja, tu lembra? Ai, agora não sei, Porque eu não sabia que tinha igreja. O salão é Jardim dos Pampas, parece. Ah, tá. Tá? E aí a gente vai fazer lá no salão paroquial, porque não tem mais espaço aqui. E é aberto à comunidade escolar. Aberto à comunidade escolar. Que legal. E os pais participam, os pais adoram, porque antes a gente fez do 1º ao 5º. Sim. Depois já começaram alguns da manhã. E agora do 1º é só o 9º que não vai participar. Do 1º ao 8º ano nós temos números. E o que a gente faz muito aqui na escola, Isabel? O aluno é o protagonista. Por exemplo, Semana Farroupilha. Nós não convidamos ninguém. São os alunos. A gente descobre os talentos que tem aqui dentro. Os alunos apresentam. Sempre tem vários? Sempre tem talentos. Claro. Até o show cultural agora vai ser apresentado pelos alunos. É deles. Claro, que legal, né? Então são eles que são os protagonistas da história da escola, né? Sim. Tudo que acontece são eles. Tu veja assim, ó, essa é a diferença de uma escola online e uma escola presencial. Que eu acredito que sim, para ensino médio, ensino fundamental, é inviável se tornar online isso, é inviável. A gente teve aquele Tem que período da ter pandemia, essa né? interação. A gente teve o tempo da pandemia. Sim, mas foi uma Foi tragédia. meio ano ali que a gente ficou dando aula online. Foi horrível. Eu dizia, eu vou começar a sessão espírita, cadê o fulano, cadê o Beltrano? Sim, e eles não abriam a câmera, ou os pais tinham medo. E eu acredito difícil, muito. né? Aí quando a gente voltou, que a gente voltou lá em junho, julho, né? Sim. Ainda assim, alguns alunos não foram, né? Alguns alunos Sim, ainda teve uma permaneceram em casa. evasão, aumentou muito a evasão escolar. E o que eu digo assim, ó, para os pais foi muito cômodo os filhos ficarem em casa. Porque muitos alunos abriam a câmera, eles estavam cuidando dos irmãos, fazendo comida e limpando a casa. Nossa, os mais velhos? Os mais velhos. Cuidando dos mais jovens. Então, para a família foi muito cômodo. Mas foi pesado para essas crianças, Foi, né? para as crianças foi. Muito pesado. Porque tirou o convívio deles na escola. Sim. Né? Porque a escola... E o mais velho teve que assumir tudo. Exatamente. Mas a nossa sociedade, você como historiador deve saber também, a nossa sociedade, ela foi muito pautada no trabalho infantil, né? E numa educação escravocrata, né? Porque deixaram de surrar os escravos, passaram a surrar os filhos e colocar os filhos na roça e colocar os filhos no trabalho doméstico. E o que acontece hoje? A infrequência. Muitas vezes mandam um recado assim: hoje o fulano não vai porque eu preciso sair, ele tem que cuidar do irmão. Ah, isso é comum, né? Então tu veja que ainda Continua. Ah, e ele vai ficar em casa porque eu preciso ir ao médico e ele vai ter que ficar com a minha mãe. Ah, fulana lá, não sei o que tem. Então assim, e é o que a gente até falou na última reunião. Eles não podem ocupar o espaço dos pais. O lugar deles é na escola. E o lugar deles os pais é de filho, ainda não tem nem idade. Filho, exatamente. Não tem nem então, idade. os pais vão ter que se estruturar de alguma forma para que as crianças tenham a vida de criança, que elas venham para a escola
que é onde elas devem estar. Sim. Porque o lugar mais seguro é dentro da escola. Eu acredito que é dentro da escola ainda, né? Ainda é o lugar mais seguro. Ainda acho, mais produtivo, né? Mais produtivo. Elas também. interagem. Interagem. Aquele dia que eu cheguei ali, eu achei maravilhoso que eles estavam brincando de pular cordas, que era o que a gente brincava quando era criança. Desenvolve várias competências, o equilíbrio, várias coisas. Não, eles colocaram piquete, eles adoram. Sim, e eu vi também eles brincando com a mesa de ping-pong, que adoram. também eu adorava quando era criança. E isso tudo desenvolve habilidades e competências, né? Sim, e uma das coisas que a gente conseguiu aqui também é desvincular eles do futebol. Só e colocar o vôlei. Até pode ter o futebol. Pode ter o futebol, mas não antes era só futebol. Agora tem o vôlei também. Inclusive as meninas ganharam medalha nos germes. Tivemos aí no terceiro só de vôlei. Sim. Então a gente também conseguiu fazer isso, sabe? Então está sendo assim bem... por isso que eu digo, eu estou feliz onde eu estou. Por isso que eu não tenho vontade de me aposentar. Eu estou feliz com o meu trabalho. Que está assim realizada. Sim, estou. Né? Eu vou te fazer então aquela pergunta: qual a importância da educação como organismo social na sociedade? Sem o sistema educacional, não temos como formar uma sociedade. Não tem como, né? Não tem como uma sociedade se desenvolver, né? Não tem. No passado, eles até conseguiram, mas hoje não tem mais como. E assim, o sistema educacional hoje, ele transforma o ser humano. Ele transforma. Ele faz com que aquela pessoa que tenha uma vida triste, como é o caso do menino, né? Que possa, através da escola, através da educação, transformar a sua vida. Tem um outro menino da manhã, que eu sempre digo assim para os professores, ele está no penhasco. Ele está resistindo. Mas se nós não ajudarmos, ele cai no penhasco. Porque é uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Porque é uma rede de apoio. É uma rede de apoio. Importante. Porque, por isso que a gente tem que analisar muito também a reprovação. Quando que a reprovação realmente é necessária. Se ela realmente vai contribuir ou ela vai só afundar mais. Então, assim, a educação, o sistema educacional é tudo. É onde faz com que a criança aprenda a conviver em sociedade. Porque eles vêm para a escola e eles aprendem a ter limites, regras, que muitas vezes não tem em casa. Não é fazer tudo que quer. Por exemplo, o uso do uniforme. Eu exijo o uso do uniforme. E é importante para eles ficarem identificados, inclusive, no trajeto. Exatamente. Se acontece uma coisa com eles. Chegaram do correio uniformizados. Eu fui ali fora e disse para eles, estão vendo? Um dia vocês vão estar num trabalho que vão exigir o uniforme. Não é só a escola. O médico tem que usar a roupa branca. Tem que usar o seu uniforme, o seu material, né? De entrar no box cirúrgico, bombeiro, todos, né? Então, a escola também, o aluno tem que vir uniformizado até mesmo para terminar com a questão da diferença social. E eu sempre achei importante também essa questão que tu falou, para também não ficar tá mais melhor, uma roupa de marca, por exemplo, o outro não consegue adquirir. Exatamente. Dá toda uma diferença. Nossa, e pode causar e o governo agora deu uniforme esse ano no estado, né? Coisa que nós não tínhamos até então. Mas que bom que deu, né? Que bom. Porque aí tem muitas crianças que não tem como deu. Daí... E já foi feito pedido para o ano que vem. Então, e eu não sou contra isso, também, porque faz parte do equipamento escolar, né? Exatamente. O livro didático eu acho importante também. Exatamente. E você, como professora de história, você percebeu a mudança nos livros didáticos? Você não achou um certo empobrecimento nos livros atuais? Sim. Pelo menos eu observei bem isso. mais pobres de conteúdo, bem mais pobres. Eles estão mais resumidos. Bem resumido, né? Mais resumidos. Então, assim, essa geração que está na escola não vai ter acesso à mesma quantidade de conteúdo e à profundidade que nós tínhamos, né, Zenilda? Não. Que os nossos alunos tinham, né? Não vão ter.
E Sabe? eu acho muito triste. Também isso acho aí. muito triste. Autores consagrados não Sim, são mais não são mais, reproduzidos. não E são eram nem excelentes, falados. tipo o Gilberto Cotrim, né? Nossa, Entrei no Zezinho em 2000. eram maravilhosos. Eu fiquei encantada ao ver o livro didático do Gilberto Cotrim, justamente das civilizações antigas. Sim, colorido. Era incrível. Porque eu digo assim, Com fotos, era né? o que eu escolhia. Da Esfinge de Gizé, hoje eu estava vendo lá. Porque assim, história. o aluno é visual. Então, o visual. livro tem que ser... Estamos falando aqui do Que ensino bom que fundamental, que né? existe colorido hoje. O colorido, o visual, para eles olharem, tipo o Rio Nilo lá, para eles verem como era a construção, como era. E eu, quando eu escolhi o livro, eu olhava isso também. Claro. Né? Porque para eles é importante, mas tá bem, tá assim, ó, um pingo de conteúdo em cima, depois alguma coisa ali embaixo e acabou. E daí assim, eles dizem que é interdisciplinar. Eu não sou contra projetos interdisciplinares. Sim, projetos. Eu até acho que agora que não tem muita carga horária, a área de humanos deveria se unir e trabalhar com projetos que ele consegue se aprofundar um pouco em alguns temas. Em alguns temas, porque senão né? não consegue mais. Mas assim, o livro interdisciplinar eu não concordo. Não tá. Eu penso que cada um tem que ser específico, né? Como nós tínhamos ali de cada idade antiga, idade moderna, idade média. A idade média é rica, né? Exatamente, porque o aluno tem que saber se situar no tempo. Sim. Ele tem que saber o que foi para a história. Ele tem que saber o que foi para a história. Ele tem que... A linha do tempo, exatamente. Não tem como você começar uma aula de história sem linha do tempo. Sim, a primeira coisa que a gente faz, primeiro dia de aula, não fazer a linha do tempo. Exatamente. Eu começava até lá no 6º ano com a linha da vida deles, para eles entenderem. Com a linha do tempo da vida deles. Ah, sim. Né? Sim, a árvore genealógica deles então, é muito importante. Iam para casa, conversavam com os pais, traziam a certidão deles, entender exatamente. os avós. Porque a partir daí eles tem gente que não conhece os avós. Que não conversavam com os avós sobre a vida. Uma geração que eles não falavam nada. Exatamente. Eu só vim com a varinha de marmelo. Só isso aí. Mas assim, eu disse que eu saí da aula no meu melhor momento. Mas a gente às vezes tem que sair para pegar outras coisas, né? Sim. Eu gosto de desafios, como eu disse lá no início. Então, quando eu resolvi vir para cá, eu ouvi de muita gente: tu é louca? Tu é louca? Não sou louca, eu gosto de desafios. É porque a escola estava bem abandonada. Exatamente. Né? Então, se me pediram para vir para cá, é porque a pessoa que me convidou sabia que eu ia ter capacidade para fazer a diferença, né? Sim. E teve mais uma coisa, eu tive que ser aceita pela comunidade, porque a comunidade hoje sabe quem sou eu. A comunidade hoje me aceita. Mas quando tu veio, eles não sabiam, era uma estranha no ninho. Exatamente. Né? Algumas professoras estavam aí, que ela saiu. Os vizinhos diziam, mas e ela veio fora. Os funcionários e professores que estavam aqui. Estavam aqui. Eu cheguei do nada. Cheguei aqui dentro. Tu seria a invasora, a invasora, assim, entre aspas, né? A invasora. Mas eles podem ter sentido assim, né? Não, sim, eu acho que foi assim. E aí é um trabalho grande, né? Hoje eu percebo, quando eu cheguei aqui, eu digo, meu Deus, eu simplesmente cheguei, eu não perguntei nada pra ninguém, eu fui botando a mão e fui fazendo as coisas. Isso aqui eu vou tirar daqui, isso aqui vai sair, isso aqui vai sair. Botando a mão na massa. Porque eu não tinha tempo. Não tinha muito tempo. É que tu se apavorou e disse, não, eu quero transformar isso aqui, né? Eu até ri, porque quando eu cheguei, que a gente estava falando do oratório que tem ali. Sim. Que eu coloquei um pouco para cá, porque a escola é laica, né? Mas faz parte da história da escola. Mas toda escola tem uma referência à Igreja Católica, toda que foi como começou, né? Até porque o Estado os é católico, jesuítas, né? É histórico. Exatamente. E eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui limpar as santinhas, porque eu não sabia por onde começar. Aí eu fui limpar as santas, essa primeira coisa. Eu fui limpar, de pelo amor de Deus, me ajude, porque eu não sei por onde mais que eu vou. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Não, e a tua escola está maravilhosa, e tá, a parte não está ainda como eu quero, Isabel. Eu mas quero mais, organizada. Assim a gente climatizou a escola toda, a gente está padronizando aqui a área, o administrativo vai ficar todo padronizado, os mesmos móveis, a gente vai deixar tudo padronizado. Agora a gente vai ficar só com classes novas também. No ano passado vieram 100, agora veio mais, ou vieram 150 mulheres, mas enfim. Eu acho que todas as salas vão ficar com classes iguais. Então, a gente tem um trabalho assim.
A gente cuida da escola como se fosse a casa da gente. Sim. É o Eu nosso vi reflexo. que vocês estão arrumando a biblioteca, eu vi que tem uma Sim. grande quantidade de livros infantis. Tem Né? bastante, eles leem Mas bastante. o que eu ia assim, te sugerir é para que todas as escolas onde eu vou, eu falo isso, né? Para a gente fazer uma pressão para voltar a ter aqueles livros bons, bem editados, didáticos. Não é para as crianças copiarem, Não, mas é para ter uma referência, né? exatamente. Para ser mais uma ferramenta para o professor. Exatamente. E não os livros pobres, como É. tem vindo, né? Do governo federal. A gente sabe que é federal isso, né? E é de uns anos para cá que vem, não é desse último governo. A gente sabe que é de anterior. Então, assim, a gente não está fazendo o nome de governos, mas era anterior e ainda não mudou. Então, tem que mudar. Tem que mudar. Isso tem que voltar a ser bom. Tem que voltar a ser Né? um livro bom. Bom, né? Exatamente. Com conteúdo. Bastante referência, Isso. né? E assim, Visual. e pra uma eles é forma de importante. explicar, de falar, que seja fácil do aluno entender, Sim. né? Com mais, por exemplo, nós tínhamos Uma muitos linguagem que o jovem gosta, né? Que Eu tinha lembro, vários. eu não lembro se era de Gilberto O Coutinho, Schmidt, qual tem o era. Schmidt também, que tinha Mas uma tinha linguagem um muito boa. livro que toda a página tinha a linha do tempo. Ela ia Sim, continuando, o Schmidt é um desses. ia continuando a linha do tempo. Sim. Então, assim, que bom que na nossa época a gente teve um material muito bom. Eu pra tive um desenvolver o material trabalho. maravilhoso. Eu posso também. deixar. E mesmo na Rede Bom Jesus, a gente tinha um material muito bom mesmo, sabe? E é uma das coisas que eu agradeço ter dado aula na Rede Bom Jesus, porque a Rede Bom Jesus me ensinou a explicar. Tu tem que entrar na sala de aula e dar o conteúdo e explicar o conteúdo. É isso que a pessoa tem que fazer. A história do Colégio São José foi o primeiro a ser contado nessa websérie. Se tu quiser ir lá olhar, tem eu tô lá, irmã faço parte do Delide. museu, faço parte do museu lá de São José. Mas a irmã Delide dá o depoimento, ela conta toda a história, ela conhece, né? Sim. Tem o quadro aquele onde é pintado o resumo da história do Colégio São Sim, José. que foi. Eu acho que Então depois essa que tua chegou- aqui está quase fechando, é uma das últimas. E o Colégio São José foi a primeira, porque foi a primeira escola aqui de Itaquera. Quando o Colégio São José completou os 100 anos, eu era prof lá, porque eu fui aluna, depois me tornei prof lá. Legal. Eu era prof. E aquele quadro, quando chegou a Rede Bom Jesus, aí que ele acabou saindo da escola. Aqui está no hospital. É, Que eu fui ao hospital que está no filmar hospital agora, esse. que está, Tá que na minha conta a história websérie, das tá? irmãs, que é do Rigote, né? Tá lá, Que é o do quadro Rigote. tá no episódio, Exatamente. nos episódios do São José. Exatamente. Mas eu tive que ir ao hospital, quando elas me disseram que tinha esse quadro, eu fui lá, elas permitiram que eu filmasse. Um outro fato agora que falou importante. em Bom Jesus, que me veio agora, foi a minha saída da Rede Bom Jesus, porque eu saí para assumir o cargo, então, na coordenadoria. Eu passei uma semana inteira chorando em sala de aula. Mas que dó. Porque os alunos, quando eu contei que eu ia sair, eles me fizeram chorar durante uma semana inteira, eu só chorava. E eles se reuniram, e fizeram uma homenagem para mim, sem professor nenhum ajudar eles. Que legal, né? Eles me filmaram, me fotografaram de todo jeito possível dentro da sala de aula, sem eu ver, né? Tá? Eu chorando. legal. E eles escreveram cartas para mim e fizeram vídeo. E aí me chamaram, bom, eu chorei, eu digo que eu não parava de chorar, né? Eu só chorava. E eu lembro que eu descia aquelas escadas lá do Bom Jesus, que era o São José, que tem eles gritando o meu nome e eu descendo chorando. Foi assim um momento que... Então, assim, a gente marca a vida dos alunos, né? Mas A gente marca. eu tenho alguns momentos, assim, eu tenho um aniversário meu que eles chegaram com um buquê de rosas vermelhas e foi lindo, tá fotografado, eu tenho a fotografia e é muito legal, né, a gente ter esses momentos, né? Muito. Porque no fim o nosso retorno são esses momentos, não é tanto financeiro, mas é mais emocional. Emocional. Né? E é o que eu emocional digo para as mães ali fora. O abraço das crianças faz melhor para a gente Com do certeza. que para eles. Eu tenho um menininho do primeiro que tem espectro autista e lá no início do ano eu não conhecia ele muito bem. Eu ainda não tinha assim, uma certa afinidade. E eu cheguei um dia na escola abalada com problemas pessoais, né? Sim. Família, essas questões. E eu cheguei na escola muito abalada, muito abalada. E eu não tinha conversado com ele.
ele chegou perto de mim, olhou pra mim e disse assim, eu amo você. Isabel, eu desandei a chorar. Porque eu digo assim, parece que é Deus que manda. E tem dias que a gente tá tão mal, daí se ouve isso, parece que melhora o dia. Não, eu Salva chorei, o eu dia, fiquei né? assim, então, sabe? Salva E o dia. ele me beija, assim, porque o hiperfoco dele é dinossauro. Então, ele quer os meus. E ontem mesmo ele dizia, eu amo você, tava com saudade de você. E beijo, ele beija os braços, ele beija. Então, assim, por isso que eu estou falando do turno da tarde, porque o turno da manhã eu já estava acostumada com Não essa tem faixa etária. recompensa Mas melhor, tem, né? o turno da manhã também tem. Mas os pequenininhos da Não, os tarde, pequenininhos são um amor. eles eles não querem nada em troca. Eu fiz um projeto, ecologia, né, que era integrada em informática, lá no Pacífico. E daí eu tinha que dar aula para o pré. E aí eu tive que... Eu não tenho curso normal. Como eu também Né? não tenho. Eu fiz estudos sociais, como você, depois a plena em história. Uhum. E o curso normal nunca tive. E aí eu tive Também que né, vou ter que inventar uma coisa. Aí eu peguei a história da Emília, da Narizinho, né, do Monteiro Lobato, Sim. e escrevi uma nova versão direcionada a eles. A princesa que virou bruxa. Porque eu queria mostrar para eles, né, uma lição assim para eles. Uhum. Que trouxesse uma lição ali para eles, usando os personagens do Monteiro Lobato, Sim. mas mostrar, né, aquilo assim que aquela menina, aquele personagem que estava ali, ela não estava sendo legal com os pais dela. Uhum. Então eu quis mostrar para eles, e aí assim, ó, eles fizeram um mini teatro e eu gravei numa fita cassete. Ai, que legal. Porque naquele tempo a gente não tinha muita tecnologia, Não. né, Zenilda? Não. À disposição. Filmar ia ser difícil. Então eu gravei em fita cassete, eu tenho gravado até hoje. Então, assim, eles contando a história, eles fazendo o teatrinho. Então, tu escutar a criança, assim, que ela fala diferente, né? Sim. Olha, foi muito... A criança da tarde É emocionante. Se tu olhar ali, eu tenho um copo com as flores, ó. É. Porque todo dia eu ganho um monte Sim. de flores. Se eles vierem aqui e as flores não estiverem na água, eles reclamam. Outro dia eu tive que tirar, porque eu tinha tanta coisa, que é pedrinha. Que esse menino, todo dia ele trouxe até um negócio de torneira pra mim. Todo dia ele traz alguma coisinha pra mim. Depois um dia ele veio aqui e ele quis de volta. A ideia é te agradar, né? É agradar. Agradar. Todo dia ele me trazia alguma coisa. E ele me abraça, ele me aperta, ele me beija. Então, Zenilda, para a gente encerrar, para não ficar muito longo, gostaria que tu deixasse uma mensagem para eles. O que tu gostaria de deixar dito para eles? Eu quero primeiro agradecer a minha equipe, tá? Porque sem a equipe aqui da escola, nós não teríamos chegado aonde nós chegamos. Eu digo, quando eu falo equipe, eu estou falando de todo mundo, né? Claro, todos. E a mensagem que eu quero deixar é que a gente tem que aceitar os desafios, a gente tem que ter coragem e a gente tem que sair da mesmice, porque às vezes a sala de aula se torna muito cômoda. E para a gente poder entender o que a gente tem que passar por todos os setores. Quando a gente passa por todos os setores, tipo, eu passei pela coordenadoria, passei pela sala de aula, passei por uma coordenação, estou na direção, a gente tem um outro olhar e a gente consegue entender melhor como é que as coisas se desenvolvem, como é que as coisas acontecem. Então a gente não tem medo do desafio. É isso que eu quero deixar como mensagem. Muito bem, essa era para a tua equipe, né? E para os alunos? Também a mesma coisa, não coisa. tenho medo do desafio, jamais. Né? Isso aí. É o que eu digo para eles, principalmente os seguir do nono em frente, ano, né? Eles estão saindo agora da redoma de vidro, né? Que a gente manteve eles até agora numa redoma de vidro. Agora eles vão fazer outras escolhas, eles vão ter que escolher qual escola eles vão. Muitos estão aqui desde o pré. E eles vão diversificar, um vai para o Zezinho, outro vai para o Getúlio, outro vai para a escola de tempo integral, alguns para o instituto. Então, assim, não tenham medo e estudem. Estudem, porque é através do estudo que vocês vão ter uma vida melhor. É através do estudo que vocês vão poder ter uma profissão e ter o dinheiro de vocês ser alguém na vida. Porque eu fui através do estudo. A educação salva. A educação salva, né? Eu
digo assim, se você for ganhar alguma coisa de herança, vem depois para complementar. Mas é através do meu trabalho. Eu sou uma professora de história, essa é a minha profissão. E eu não queria ser. Muito bem. Eu não queria Parabéns. ser. Então a gente poderia passar a tarde toda aqui. Nossa, nós íamos passar a tarde inteira, né, Isabel? Mas temos tá muito muitas legal. histórias nossas também, né, para contar. Tá muito legal a entrevista aqui Obrigada. com a diretora Zenilda Maria Reck. Mas então, né, fica mais esse episódio da websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, do Regional para o Universal, do canal YouTube HL História Legal. Um grande abraço a todos vocês. E assista. Bibliografia, sétimo encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, docentes da escola. Histórico da Escola Estadual Primeiro Grau Vitória Quintela da Silva Li, Este Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 437 a 438. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação, assessora Gilmar. Entrevistada, REC Zenilda Maria, diretora atual da Escola Estadual de Ensino Fundamental Vitória Quintela da Silva Li. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Não esqueçam de seguir também, né, a nossa página no Instagram, História Legal 2022, onde temos todas as capas de todos os mais de 130 vídeos que temos em nosso canal à disposição sobre história regional, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 5199689-9085, para aquisição do livro Frigorífico Vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964-1997. É o último registro dessa imensa indústria que existiu aqui nos Campos de Cima da Serra, que chegou a exportar para o mercado comum europeu. PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023, para o canal YouTube HL História Legal.